Senhora, Mãe da Piedade, colo de bondade. Estamos chegando! Olá, bom dia para você! Seja muito bem-vindo ao nosso Manhã da Piedade nesta segunda-feira. Bem-vindo a mais uma semana conosco nas nossas manhãs juntos, né? Aqui na TV Horizonte. Hoje é dia 20 de julho de 2020. Mais uma semana que temos pela frente, né? Para colocar em prática todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. Não deixe essa semana passar em branco, combinado? E a Igreja Católica hoje celebra Santa Margarida. Vamos saber um pouquinho desta santa, gente? Ela nasceu no ano de 275, lá na Turquia. E ainda na infância ficou órfã de mãe e pai. E um sacerdote pagão e idólatra confiou a sua educação a uma ama católica. Santa Margarida cresceu dedicada às coisas do espírito e, escondida, participava dos cultos cristãos. Mas, com o passar do tempo, o seu pai exigiu que ela abandonasse o cristianismo, né? Então, tendo recusado, recebeu como castigo o trabalho no campo, ao lado dos escravos. E depois foi entregue às autoridades para que fosse julgada diante de todas as autoridades. Então, ela negou-se a abandonar a sua fé. Ela persistiu ali firme e forte na sua fé. E morreu aos 15 anos, bem jovem, no dia 20 de julho de 290. E a fama de santidade, gente, espalhou-se rapidamente pelo Oriente e também por todo o Ocidente. Além de Santa Margarida, nós também celebramos hoje Santos Elias e Aurélio. Nossas orações, então, a todos os santos, padroeiros do dia 20 de julho. Agora eu quero contar para você aí de casa o que nós preparamos com tanto carinho para a nossa manhã de segunda-feira aqui na TV Horizonte. Nós vamos falar sobre a situação de bares e restaurantes em Belo Horizonte, região metropolitana e também no estado de Minas Gerais. Esses estabelecimentos que vêm sofrendo neste período de crise, viu? Sofrendo bastante, inclusive. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma situação mais exata aí do que está acontecendo com esses estabelecimentos. Olha só, nós vamos falar ainda sobre negatividade. Você é uma pessoa negativa? Sempre vê o lado ruim da situação? Sempre acha que vai dar errado? Será que a negatividade está ligada à demência em idosos? Tem um estudo dizendo que sim, viu? E a gente vai entender melhor sobre este assunto daqui a pouquinho com a participação de um especialista. E tem mais, teremos a reflexão sobre o Evangelho do dia e a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade, com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Daqui a pouco, porque agora é hora de informação, é hora das principais notícias desta manhã, aqui no nosso programa. Nós vamos então ao vivo agora à Rede Catedral de Comunicação Católica, a redação, nossa redação aqui, e vamos conversar com o repórter André Cristino, ele quem traz então as notícias desta manhã para todos nós. Bom dia para você, André, bem-vindo de volta ao Manhã da Piedade. Bom dia, Cília, muito obrigado, bom dia a todos ligados no Manhã da Piedade, muito bom estar de volta. André, para começar a nossa conversa, vamos falar da situação do coronavírus pelo Brasil. Quais são os dados que você tem? Pois é, o último balanço divulgado agora há pouco pelo consórcio dos veículos de comunicação apontam que mais de 2.100.000 brasileiros já contraíram o coronavírus. E o número de mortes não para de crescer, já são 79.535 óbitos. Se for mantidos os números dos últimos dias, os novos casos, infelizmente hoje nós bateremos a triste marca de 80 mortes pela Covid-19 no Brasil. Números altos, né? Agora, André, uma das medidas tomadas aí em decorrência dessa situação de pandemia, que a gente vem vivendo desencadeada pelo coronavírus, é o fechamento do comércio de uma forma geral, E aqui na capital, bares e restaurantes continuam fechados e os proprietários desses estabelecimentos prometem uma manifestação, Eles estão marcando uma manifestação para a próxima quarta-feira na Praça da Liberdade, representantes de bares e restaurantes, porque eles querem que seja apresentado um plano de flexibilização para que eles possam reabrir as portas. Alguns setores do comércio já tiveram oportunidade de abrir, mesmo que por um pequeno período, mas conseguiram abrir. Outros não, como shopping centers e bares e restaurantes. Os restaurantes ainda conseguiram se adaptar um pouquinho ao delivery, mas a gente vê, conversando com os empresários, que o faturamento não chega a 10% do que era
quando as portas estavam abertas. E o que os representantes reclamam muito aqui em Belo Horizonte, principalmente, é que já são 120 dias de portas fechadas. Nenhuma outra capital ficou tanto tempo com bares e restaurantes fechados. Em São Paulo, por exemplo, foram 104 dias fechados e já foi reaberto tanto bares quanto restaurantes com algumas medidas. Outro ponto que não agradou aos empresários foi a proposta da prefeitura de como seria essa reabertura. Não há um prazo para quando seria a abertura, mas a prefeitura diz que quando reabrir, bares e restaurantes têm que garantir a segurança dos clientes. Então, seria necessário fazer a aferição da temperatura logo na entrada. Só poderiam ter 2 pessoas por mesa dentro dos bares e restaurantes e cada mesa teria que estar a 2,5 metros de distância da mesa vizinha. E aí os empresários acharam também que esses quesitos seriam complicadores para a reabertura do comércio. Vamos ver como que vai dar essa manifestação, quais serão os passos. Vale lembrar que em Belo Horizonte tem conseguido controlar um pouco mais esses números do coronavírus. Já foram confirmados 13.700 casos na capital, os dados são de sexta-feira, que é o último balanço epidemiológico. 329 pessoas morreram em Belo Horizonte. Só que esse número de 370 contágios pode ser muito maior. Uma pesquisa feita pelo Esgoto aqui de Belo Horizonte aponta que a taxa de contágio na capital pode ser 75 vezes maior do que esses números oficiais. Ou seja, 500 mil pessoas que moram em Belo Horizonte já podem ter sido contaminadas pelo coronavírus. Tá certo. No decorrer da nossa programação, a gente volta a falar então desses números, né, da situação do coronavírus pelo estado também. Agora, André, vamos mudar um pouquinho de assunto. Incêndios preocupam aí as pessoas, as autoridades também nas Serras da Moeda e da Mantiqueira, né? O que está acontecendo, hein? Pois é, essa época do ano são comuns, né, os incêndios, porque a umidade do ar cai bastante, a vegetação fica seca e aí entra muito também o fator humano, né? As pessoas que deveriam estar em quarentena estão indo para essas áreas abertas e acabam causando esses acidentes. Ontem, na Serra da Moeda, o pessoal que estava lá no topo do mundo se assustou com altas labaredas, um incêndio que pegou ali próximo ao topo do mundo, onde ficava um restaurante ali. Foram mais de 30 bombeiros e alguns brigadistas de um condomínio ali próximo para apagar esse fogo. E o que não afugentou tanto os turistas, não. As pessoas afastaram um pouco, mas muitos permaneceram no local. Agora, a situação mais complicada é na Serra da Mantiqueira. Há mais de 3 dias, um incêndio tomou parte da Serra da Mantiqueira, ali na divisa de Minas Gerais com São Paulo. Começou em Itamonte, em Minas Gerais, e o fogo já percorreu cerca de 30 quilômetros, já chegou a Cruzeiro, no estado de São Paulo. Uma área de 500 hectares já foi queimada, é o equivalente a 630 campos de futebol. E aí, se a gente for ver os números de queimadas em Minas Gerais, só do começo de junho do mês passado até ontem, foram registrados 600 focos. São 12% a mais do que os registros de janeiro a maio deste ano. Ou seja, em um mês e meio já houve muito mais queimadas do que em 5 meses de 2020. Outra situação que preocupa bastante, como o André disse, nesse período aí de tempo seco, né? O fogo se propaga com mais facilidade, temos que ter bastante cuidado também, fazer a nossa parte. André, vamos falar de política agora? O Flávio Bolsonaro presta depoimento, hoje o depoimento dele, né? Naquele esquema de rachadinhas? Isso, hoje ele vai fazer o depoimento ao Ministério Público Federal, ele vai ser ouvido como uma testemunha da denúncia do empresário Paulo Marinho de que o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, teria recebido informações privilegiadas da Polícia Federal na Operação Furna da Onça, que investiga aquele esquema de rachadinhas enquanto ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. O antigo COAF identificou algumas transações suspeitas na conta do ex-assessor dele, o Fabrício Queiroz, e aí o Flávio Bolsonaro teria recebido as informações que a polícia estaria investigando e assim poderia ter atrapalhado um pouco as investigações. Hoje ele vai depor sobre essas denúncias. Para fechar nossa conversa, vamos falar de futebol? André, o Mineiro já está para voltar aí, né? A expectativa é grande? Expectativa muito grande, né? Está para voltar o Campeonato Mineiro, volta no próximo final de semana, no domingo. O Atlético ontem lançou um novo uniforme, a coleção 2020, que vai estrear
no clássico contra o América. América e Atlético jogam no domingo, 4 horas da tarde, no Independência. Na sexta-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte liberou que os jogos fossem realizados na capital, seguindo um padrão rígido aí de segurança. Então faltam 2 rodadas na primeira fase. No domingo tem a 10ª rodada e na quarta-feira a 11ª rodada. América e Atlético jogam, então, domingo, 4 horas da tarde no Independência. O Cruzeiro joga às 7 horas da noite contra o RT no Mineirão. A situação do Cruzeiro é mais complicada. Como tem muito tempo que o futebol parou, já tem 4 meses, as pessoas não lembram muito da tabela, como é que está. O Cruzeiro está na 5ª colocação, ele não está classificando para a semifinal. A Caldense, que é a 4ª colocada, tem 17 pontos, o Cruzeiro tem 14, ou seja, só vencer não basta para passar a Caldense. O que poderia ajudar o Cruzeiro nessa corrida é que a Caldense teve que reformular a equipe, a URT, que é a próxima adversária do Cruzeiro, reformulou o time todo também, teve que demitir os jogadores, então, teoricamente, o Cruzeiro estaria mais preparado que a URT e a Caldense, e o último jogo do Cruzeiro é justamente contra a Caldense. Então, o Cruzeiro tem que vencer os 2 jogos e tirar uma diferença de saldo de gols e torcer para a Caldense não vencer a partida dela nessa rodada, porque aí a situação dele pode ficar um pouquinho mais fácil de avançar à semifinal. Hoje, o Cruzeiro estaria fora das semifinais do Campeonato Estadual. E o Atlético lançou um uniforme novo, né, André? O que movimentou bastante as redes sociais de uma forma geral de torcedores, do próprio clube, né, ontem. O Atlético, ele lançou numa live, né? Agora nós estamos no período de pandemia, tudo com live. Uma live assim longa. E aí lançou todo o uniforme da coleção. A coleção, pequenas modificações, o escudo do Atlético está um pouco maior nessa linha, o uniforme de goleiro são 4 cores, tem o uniforme todo cinza, tem o preto com vermelho, tem o preto com verde, o todo vermelho, tem o uniforme de treino que já tinha sido apresentado também, desfilou, e aí as camisas tradicionais, a camisa reserva, que é aquela toda branca com vários detalhes de marca d'água que ficaram bem legais, e a camisa oficial, a camisa principal, que é aquela listrada preto e branco, que na minha visão é uma camisa branca com listras pretas, porque ela, desse ano, a maior parte dela é branca, a parte embaixo do braço aqui é toda branca, então, na minha visão, ela ficou branca com listras pretas, mas ficou uma camisa muito bonita. E vale a gente lembrar também que teve uma camisa histórica do Atlético, nesse período de pandemia, que foi o Manto da Massa, né? O Atlético criou a promoção para que o torcedor pudesse desenhar uma camisa e foi um case de sucesso. O Atlético vendeu 100 mil camisas em 8 dias, arrecadou quase 20 milhões de reais com uma camisa feita pelo torcedor. É uma pena que essa camisa não faz parte da coleção oficial do Atlético, mas seria muito legal se tivesse colocado dentro da coleção, porque foi um case de sucesso, um grande acerto do Atlético na pandemia. A torcida gostou bastante, né, André? André, muito obrigada. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Agora você de casa vai acompanhar conosco aqui os destaques da programação da Rádio América AM750. Vamos lá para os estúdios da rádio, onde está o Giovanni Rodrigues, ele que traz para a gente os destaques, então, da programação nesta manhã. Agora sim, já está aqui conosco. Bom dia, Giovanni. Bom dia, tudo bem? Ótima semana para todos, Síria. Para todos nós, para todos os ouvintes aí da Rádio América AM também. O que você destaca para a gente nesta manhã, Giovanni? Então, vamos começar aqui com o Tribuna Livre, daqui a pouquinho às 11 da manhã, né? O Tribuna Livre desta segunda-feira, você vai saber sobre a comissão criada pela Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais, né, a OAB-MG, para acompanhar a situação da Covid-19 nos presídios do Estado. Este e outros destaques você confere daqui a pouquinho às 11 da manhã com Rafael Nobre no Tribuna Livre de hoje. Agora, o Falando de Vida de hoje vai abordar como a realidade do novo coronavírus, né, expõe várias fragilidades sociais. Um dos públicos cuja situação foi agravada com a pandemia são os refugiados. Quem vai falar mais sobre esse assunto é a professora da PUC Minas, Maria de Lourdes Albertini. Logo mais a partir das 4h30 da tarde, com nossa amiga jornalista Lina Freire. Hoje à noite você tem um compromisso com a gente no programa Estação 750. O programa de hoje vai falar o seguinte, olha, a partir da atuação das paróquias na campanha Solidariedade em Rede, as comunidades de fé arrecadaram mais de 2 toneladas de agasalhos. Olha que interessante, gente, mais de 2 toneladas de agasalhos. O auxílio é muito bem-vindo nesse período de queda na temperatura, né?
Confira mais sobre esse destaque no Estação 750, a partir de 10h30 da noite, com nosso amigo Genesi de Oliveira. E por aqui a gente sempre vem reforçando, né? Você acompanha toda essa programação na Rádio América AM 750, também Rádio Cultura AM 830, pelo site americabh.com.br e, claro, pelo aplicativo Rede Catedral. Síria. Tá certo, Giovani. Muito obrigada pela participação e até amanhã. Até amanhã, até mais. Bom, o Giovani começou a falar desse aplicativo que é o Rede Catedral, é muito fácil, é muito prático, né? Você pode acompanhar toda a programação da TV Horizonte e da Rádio América na palma da sua mão. Se você não tem ainda aí no seu smartphone, baixe o quanto antes, é Rede Catedral, só isso. Tem muita gente perguntando se tem que colocar de comunicação católica, não, é bem resumido mesmo. Rede Catedral é o nome do aplicativo, né? Busca aí na sua loja de aplicativos e baixe de graça. E aí vai facilitar muito a sua interação conosco aqui na TV Horizonte. E você que nos acompanha nesta manhã, você que quer participar do nosso Manhã da Piedade, você que quer sugerir algum tema, quer fazer perguntas para os nossos convidados, mande uma mensagem lá no nosso grupo de WhatsApp. O código de área é o 31, o número é o 996527324. 996527324. Tem aí o QR Code, tá vendo? Tá na sua telinha. Basta você apontar a câmera do seu celular. Nós já fizemos um teste, sim, está funcionando. Então aponte a câmera do seu celular e você vai ser direcionado para o nosso grupo do Manhã da Piedade. Outra forma de interação conosco é por meio do nosso Instagram. O endereço é @manhãdapiedade, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí.